comportamento suicida pode ser prevenido. A primeira medida é a educação. Durante muito tempo, falar sobre o suicídio foi um grande tabu, mas precisamos já considerar que isso é passado, fazendo um compromisso hoje de falar sobre o assunto com empatia e responsabilidade. Se pensar no limite, de se falar de uma forma saudável do comportamento suicida, acho que o limite, ele precisa ser estabelecido no porquê e na causa de se falar. Então, é sempre importante quando a gente aborda assuntos que, de uma certa maneira, compromete a vida ou a saúde do sujeito, se pensar sempre na palavra prevenção. Toda fala nesse sentido, ela precisa ter o foco na forma de prevenir e de proteger o sujeito, o indivíduo. Então, falar e abordar esse tema ele é importante no momento em que se pensa de meios e mecanismos que possam evitar que isso aconteça, que isso ocorra. E essa prevenção, ela precisa iniciar no nível primário, Claro que a gente poderia e deve até pensar em outros níveis, no secundário, no terciário, onde já existe uma tentativa, uma possibilidade de suicídio. Mas se a gente pensa no nível primário, a gente começa a trabalhar a base do comportamento humano, de fatores que, de uma certa maneira, irão diminuir esse risco. Quando a gente fala, por exemplo, de uma educação e de uma saúde preventiva, desde o início da vida do sujeito, a gente pensa nos primeiros comportamentos familiares, numa relação familiar saudável, quando a gente pensa na escola como também um mecanismo, um ponto estratégico de levar as pessoas a trabalhar a sua autoestima, a sua vida relacional, a sua vida social. Quando a gente pensa na escola como uma ponte para ligar o sujeito também à saúde, a gente está falando de prevenção, a saúde preventiva. Assim como a gente pensa na vacina, que previne uma série de doenças, e é legal que todo mundo se vacine mesmo, a gente pensa também num outro tipo de vacina, de uma maneira subjetiva, é que de munir e de proteger o sujeito quando ele nasce de uma forma e vive no meio, onde ele tem alimento, onde ele tem moradia, onde ele tem boas condições de trabalho, boas condições de uma convivência social. E aí, quando se fala da importância das políticas públicas, porque elas são essenciais na vida de um sujeito, na vida do cidadão. E pensar na forma preventiva do suicídio é pensar dessa maneira também. E acreditar, sim, que é um fenômeno que pode acontecer com qualquer um em qualquer estado, inclusive em qualquer estado mental, não necessariamente numa pessoa que esteja passando por um transtorno mental. O nível de consciência do sujeito também é muito importante nisso. E esses fatores, de relações significativas, acreditar em alguma coisa, viver em comunidade, fazer o bem, a questão da humanidade ela é importante dentro desse processo de vida. Isso ajuda muito. Então, ter essa discussão e falar sobre esse assunto, dessa forma, é algo importante que precisa ser mesmo socializado, pelas escolas, pelos mecanismos de imprensa, pelos órgãos governamentais, sobre o sistema de saúde. Então, prevenir é isso, não é deixar de falar, mas é falar de forma e dos mecanismos que impeçam que alguma coisa ocorra, que alguma coisa aconteça, No caso aqui da nossa discussão, desse fenômeno que é o comportamento suicida. Todos nós conhecemos que não somente nesse mês de prevenção ao suicídio, mas falar de suicídio é uma forma de prevenção. É uma forma de quebrar tabus e de mostrar para as pessoas e para a sociedade que esse é um assunto, apesar de extremamente polêmico, mas é um assunto que precisa ser tratado em mídias, precisa ser tratado dentro das famílias, precisa ser tratado na escola, mas ao mesmo tempo, claro, é necessário que se tenha todo um cuidado na forma da apresentação do problema para as pessoas,
Então, nunca se deve particularizar situações que já aconteceram, né? Nunca se deve, às vezes, entender o suicídio como uma questão de falta de fé, uma questão religiosa, porque o tabu, na verdade, ele está muito por trás disso, né? De, às vezes, criminalizar o ato, de, às vezes, entender que aquilo ali acontece em pessoas que realmente são fracas, e, na verdade, não é nada disso. Então, precisa se falar, mas não se pode particularizar, não se pode individualizar os fatos, e sim falar com conhecimento técnico, falar assim para que as pessoas tenham conhecimento. Existem inúmeras formas de nós prevenirmos, né? Quando eu digo nós, cada um de nós, porque o pensamento suicida ele é algo inerente da condição humana, né? Todos nós, em algum momento, nós temos o livre-arbítrio de pensar assim, né? Como está a minha vida, até onde a minha vida vai, né? Mas é claro que é muito mais forte o desejo de pessoas que estão mentalmente saudáveis de quererem viver, né? E nós devemos reforçar justamente essas características, né, da boa saúde mental, praticando atos e vivendo de forma saudável ao longo da nossa vida, né? Então, quer dizer, diminuir a todo momento os atritos, às vezes interpessoais, as situações que geram desgaste à nossa saúde física e mental, né? Boa qualidade de sono, boa qualidade de alimentação, práticas de atividade física com certa frequência, né? Momentos de lazer, de bem-estar, uma proximidade com a sua espiritualidade. Então, tudo isso são formas que a vida nos traz para que a gente sinta-se prazer, tenha bem-estar e, com isso, claro, né, nos afastemos, cada um de nós, assim, desses desejos que em algum momento podem surgir na vida de todos. É muito importante que cada um de nós, né, que somos pessoas que às vezes vamos tratar do suicídio, isso não só o profissional de saúde, mas também amigos, familiares, pessoas dentro de grupos religiosos, né, possam, quando identificar essas situações, estimular aquela pessoa que está em sofrimento mental para que ele procure por ajuda, né, para que ele busque formas de verbalizar aquele sofrimento, de externar aquilo que às vezes ele não está conseguindo sem ajuda profissional, familiar, de amigos, lidar com determinada situação, né? É claro que o tratamento ele precisa de ser voluntário, né? As pessoas precisam de aceitar essa ajuda, de buscar por isso. E normalmente quando as pessoas não aceitam, aquela pessoa que está em sofrimento, ela não aceita buscar por uma ajuda, isso significa assim, que a gravidade daquela situação ali, ela é tamanha, né, que impede a pessoa, inclusive às vezes, de identificar o quanto que ela está mal, o quanto que ela precisa de ajuda. Não? Então, esses casos são casos assim, mais importantes, que necessitam de um cuidado a mais, né? E é claro que em uma situação extrema, em que aquela pessoa está diante de um transtorno mental grave, não está buscando por ajuda, não está aceitando por isso, cuidadores, pessoas responsáveis por ela, podem inclusive pensar num tratamento involuntário, numa internação psiquiátrica, mas em situações muito graves, quando às vezes já esgotam todas as outras formas de a gente conseguir lidar com uma situação como essa, né? O tratamento para prevenção de suicídio, na verdade, quando a gente fala em prevenção, a gente tem que entender uma prevenção, mas tem que entender uma pós-venção também, porque pessoas que cometem e tentam atos suicidas, quer dizer, nós precisamos de atuar ali para uma pós-venção, para prevenir que algo aconteça novamente, né? E aí essa abordagem ela é muito relacionada às condições individuais de cada pessoa, né? São pessoas que às vezes estão passando por problemas que não somente são da esfera psiquiátrica,
e aí uma intervenção familiar precisa de acontecer, uma intervenção social, uma intervenção trabalhista, às vezes pode amenizar determinado problema, né? E ao mesmo tempo, se há um transtorno mental, aquele transtorno mental ele precisa ser tratado, que seja um quadro psicótico, que seja ansioso, que seja depressivo, que seja uma situação que a abordagem da psicoterapia vai ser diretamente responsável pela melhora daquela pessoa, né? Então, é por isso a importância assim, de uma avaliação profissional, para que individualmente, em cada um desses casos, seja determinado, não um protocolo que na verdade é seguido para todos, mas sim um tratamento individualizado que vai poder atender às necessidades que aquela pessoa tem e amenizar aqueles fatores de risco para o comportamento suicida. Se eu penso no nível primário, eu penso em alguém que nem pensou ainda em fazer, né? O nível primário da nossa vida em sociedade são boas relações sociais, boas relações de trabalho, condição de vida, condição de moradia, de alimentação, trabalho, saúde na atenção primária. Esses são fatores que, com certeza, eles, de uma certa maneira, já impedirão que fenômenos como esse possam vir a ocorrer. Se a gente pensa no segundo nível, né, como prevenir alguém que já tem esse pensamento, de alguém que já fez alguma tentativa, está ligado aos sinais, sim, né? As pessoas emitem sinais sobre isso. A tristeza, o isolamento, né? O estado depressivo, a repetição na fala de que as coisas não estão bem, que já não consegue viver, já prefere não viver mais. A fala do sujeito e a forma de se comportar muitas vezes é um pedido de socorro. Pessoas que estão próximas, os familiares, os amigos, é um bom canal, né, de percepção, de ouvir, de encaminhar quando for necessário, né, para um profissional que possa ajudá-lo. A escuta, ela é sempre importante. E no terceiro nível, ainda talvez mais complexo, né, onde outras tentativas já ocorreram, é eliminar todos os fatores que possam facilitar esse processo. Eliminar a presença de armas de fogo, eliminar a presença da possibilidade de lugares sem proteção nas janelas, grades, né, em lugares muito altos. Porque o que a gente percebe, né, é que se os meios mais comuns é se atirar de lugares altos, o próprio uso da arma de fogo e o enforcamento também. Então, se é um caso mais grave, se já houve outras tentativas de eliminar todos esses mecanismos que poderiam facilitar esse processo, né? É mais importante do que tudo isso, né, pensar no agravo, né, para que ele não chegue a esse ponto. Então, começar lá da base, né, de melhores condições de vida para as pessoas. O Setembro Amarelo é um movimento que vem ganhando mais força a cada ano. Mas para colaborar de verdade com a campanha, é preciso entender os objetivos do Setembro Amarelo. A gente fala sobre isso no próximo vídeo.